Olá, seja bem-vindo ao canal Lucrativa e no vídeo de hoje nós vamos falar de 7 dicas para você aumentar o faturamento da sua padaria. Acompanhe comigo. Primeiro assunto, primeira dica que eu costumo dizer é em relação ao nosso mix. O que eu digo aqui? É importante considerar o histórico. Quantos SKUs já foram vendidos? Tente buscar no seu ERP, no seu sistema, para entender quais são os produtos que um dia você já vendeu e que hoje ele saiu fora do seu radar. É importante conhecer quais são os produtos que eu já vendi um dia e quantos eu estou vendendo hoje. A medição desse indicador, SKU, é muito importante. Quantos itens foram vendidos nesta semana? E na melhor semana do mês? E na melhor semana do ano? Quantos itens foram vendidos? Será que nós estamos controlando a produção ou a disponibilidade desses produtos por número de SKUs? É importante medir, é importante saber quais são os itens que não tem hoje disponível no balcão, na venda, mas já teve. E quando teve, vendia bem. É muito importante entender isso. A divisão mercadológica está correta? Então, quando nós falamos de divisão mercadológica, nós falamos de categorização dos itens. Normalmente, a gente trabalha com 3, alguns sistemas permitem 4 ou até 5 níveis do mercadológico. Por que isso é importante, pessoal? É comum a gente chegar em alguma padaria, por exemplo, e o balcão está maravilhoso naquela parte da confeitaria. Bolo confeitado de vários sabores que brilha o olho. Mas é um bolo de festa, de comemoração, um bolo de sobremesa. Mas é o período da tarde e não tem nenhum bolo para tomar café, por exemplo. Aquele bolo mais comum, o bolo seco ou o bolo caseiro. Se nós temos uma divisão mercadológica, então eu vou ter lá primeiro nível, bolo. Segundo nível, bolo caseiro, bolo seco, bolo confeitado, bolo gelado, por exemplo. Dentro desses níveis que vão estar cadastrado cada produto. Quando eu tenho uma divisão mercadológica correta, é possível medir se tudo o que eu deveria apresentar ao meu cliente está de fato na área de venda, na exposição. Se eu não tenho essa divisão, fica complicado até da gente medir, de entender isso. E corremos o risco de ser muito bom em uma categoria, mas faltar em outra, não ter os produtos necessários que componham a outra categoria. Então, reveja como é que está a sua divisão mercadológica, as suas categorias, como é que elas estão divididas. Os produtos estão alocados debaixo do guarda-chuva dele, debaixo da categoria que realmente ele deveria estar. Isso facilita muito no controle do mix. E após essa divisão, a pergunta é, o mix está compatível com o horário e dias da semana? Então vamos lá. Nós já identificamos que os SKUs que eu deveria ter são esses os produtos que eu deveria ter, ok. Já estão alocados dentro da sua árvore mercadológica, ok. Agora, a produção deles contempla o dia certo? Vou dar um exemplo. Teve um cliente, numa ocasião, que ele vendia muito, um lanche natural, um lanche pronto, uma baguete na padaria. Qual que é o hábito de consumo desse produto? Café da manhã. Então não adianta produzir esse produto 11 horas da manhã e deixar o balcão bonito. Pode até vender, mas a venda potencial dele é logo que abre a loja. É logo que abre a padaria, para o pessoal que vai fazer o café da manhã. Então é importante conhecer o hábito de consumo do cliente e adequar a produção aos horários certos. Da mesma maneira que as sobremesas tendem a sair mais após o almoço e assim por diante. Não adianta a gente ter o produto definido na árvore mercadológica definida, mas no momento de produzir, a gente expor em horas que não são adequadas. Olha só aqui uma dica de divisão de mix. Então eu dividi o meu mix em 8 tópicos, em 8 mix diferentes. Por exemplo, mix 1. Dentro da minha listagem de mix número 1, eu vou ter itens de padaria, que é de produção e venda diária. Quais são os produtos que eu produzo, eu tenho que produzir e que tenho que produzir diariamente, que o consumo é diário? Temos uma relação, ok? Depois eu preciso saber quais são os itens de produção que nós produzimos, mas que não tem uma venda diária. É uma venda com ênfase nos finais de semana. Ou seja, não tem problema se esse produto não estiver disponível na terça-feira, na quarta-feira. Mas de sexta a domingo é pecado se não tiver esse produto na área de venda. Eu preciso ter isso numa listagem à parte.
Padaria e itens terceirizados, é o mix número 3. Quais são os itens que eu disponho de venda, mas não foi eu que produzi? Por quê? Para fazer o controle, é fácil de controlar o que é que está faltando, gerar pedidos, etc. Confeitaria, da mesma forma. Quais são os itens que eu produzo para consumo diário? Quais são os itens que eu tenho que produzir para o final de semana? Quais são os itens da confeitaria que são terceirizados? Mix de frios, mix 7. Quais são os itens de venda diária dos frios? E quais são os itens de autosserviço, de bandeja? Quando você tem essa divisão de mix, o controle passa a ser muito melhor, o controle passa a ser maior. Então nós vamos controlar e saber exatamente medir se naquele dia eu tenho os produtos que deveria ter. Eu não posso pontuar negativamente uma padaria que não tem um bolo X confeitado numa terça-feira, mas um produto tal tem que ter. Então, através do perfil de consumo do seu cliente, você monta esse mix e fica muito mais fácil ter o controle. Costumo dizer que só vai vender o que está disponível para o cliente. Se você não disponibiliza isso para o cliente, você não vende. Pense que o balcão da sua padaria é como uma vitrine de roupas, onde tem lá um manequim. Eu costumo comparar essa exposição e o mix a um manequim de roupas. Então imagina o seguinte, você passa em frente ao manequim e esse manequim ele está lá com uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Qual que é o risco que eu tenho de vender? A camiseta, a bermuda e o chinelo. Se no mesmo manequim eu exponho um chapéu, um óculos de sol, um colar, uma camiseta, um cinto, até o calçado, eu tenho 7, 8 itens que eu corro o risco de vender, ao invés de 3. Ou seja, eu tenho que explorar melhor o meu manequim, apresentar melhor os produtos. Um cliente que chega e não vê um mix adequado, não sabe o que ele tem disponível para comprar. Então, resumindo a dica número 1, mix. Atentem-se ao mix. Segunda dica, guias de produção. O que é necessário para manter o meu mix de acordo? Falamos no tópico anterior que o mix é importante. Mas como que eu vou manter o meu mix se eu não sei quando produzir? Não vamos conseguir, e nem precisamos, produzir tudo todos os dias. Por isso, o cliente precisa saber quando será produzido o produto que ele gosta de comprar. A compra se fortalece com o hábito de consumo do cliente, e ele só vai criar o hábito se nós também tivermos o nosso hábito de produção. Nesse exemplo fictício, eu digo aqui que o bolo de fubá ele tem uma validade de 3 dias, e ele é produzido na segunda, quarta e sexta. Se na quarta-feira ele foi produzido um lote, uma quantidade grande, mas de repente na quinta-feira, na metade da tarde, já acabou. Quando o cliente chega na quinta-noite, ele precisa saber que esse produto ele é produzido às quartas-feiras. E que amanhã, na sexta-feira, bem pela manhã, já vai estar disponível de novo. Tem supermercados que eles expõem essa placa de produção. Então o cliente sabe, eu gosto de um bolo de milho, eu gosto de um bolo de mandioca, enfim, ele vai no dia que o bolo foi produzido. Se a gente produzir na segunda e na terça, meio-dia, já acabou o produto, então é um indicador que na segunda-feira que vem eu devo produzir uma quantidade um pouco maior. Nós não podemos produzir ao acaso. Acabou, então vamos fazer agora. Acabou isso, então vamos fazer. Porque o cliente fica perdido, ele nunca sabe quando encontra o produto que ele gosta. Nós temos que ter essa organização para habituar o cliente a seguir essa organização também. Então, guia de produção é muito necessário para manter o mix à disposição do cliente. Terceira dica, qualidade e limpeza. Um erro comum que acontece em algumas padarias é pensar que a qualidade do produto será a mesma do momento da produção até o final do dia, mesmo estando dentro da data de validade. Mas esse produto ele dura 2 dias. Ok, mas ele tem uma qualidade de manhã, à tarde ele já não está com a mesma qualidade. Precisamos provar os nossos produtos, criticá-lo como cliente, conhecer a qualidade dos produtos da concorrência, comparar sempre e buscar o melhor. Alguns padeiros, confeiteiros, conhecem o produto quando saiu do forno, quando saiu da sua mão, quando foi para o balcão, depois não vê mais. E acha que ele está do mesmo jeito. E alguns produtos, eles caem a qualidade, murcham ou eles ficam diferentes. É importante conhecer e medir, criar rotinas e padrões para acompanhar a qualidade.
Às vezes nós achamos que 7 dias vai durar um produto e que um terceiro está criando bolor. Se não tem ninguém na rotina de acompanhar isso e fazer um checklist, nós corremos o risco de apresentar para o cliente um produto que está fora de padrão de qualidade de consumo. Então, eu digo dentro desse tópico o seguinte, nós temos que definir nomes e horários para fazer o controle de qualidade. Quem é que vai fazer isso e qual o horário que vai fazer isso? Então, se eu tenho uma pessoa designada, todos os dias, às 9 horas da manhã, fulano vai fazer. Ele tem que preencher um checklist. Como que está quanto ao aspecto? Ok. Quanto a isso? Ok. Quanto à crocância? Ok. Provar um produto que está disponível na área de venda. Isso é importante. Da mesma forma, limpeza. Nós temos que definir rotinas de limpeza. Porque às vezes a gente, se não definir, limpa o chão, varre aqui, passa um pano lá, mas fica um equipamento com uma poeira, fica uma etiqueta, algum cantinho que não se pode ver e o cliente vê. Se nós temos isso definido no checklist, é vez de quem fazer a limpeza? Do fulano. Então, o que ele tem que limpar? Um checklist, para você ter a certeza que todos os pontos foram checados e foram limpos. Não podemos ter surpresas nesse ponto. Falta de qualidade e de limpeza interferem grandemente nos resultados da venda da sua padaria. A quarta dica é exposição e apresentação. Eu digo que não basta ter um mix correto, produzido nos dias e horários corretos, se ele não estiver exposto da forma correta. Não podemos nos esquecer de que o cliente compra com os olhos. Se tem uma exposição boa, a chance de vender é grande. Abundância traz abundância e miséria traz miséria. Tem gente que pensa o seguinte, mas se eu colocar muito, a minha perda é muito grande. E coloca 2, 3. Esses 2, 3 não vendem, porque eles passam um aspecto de que é o resto da feira, que é o resto do resto, que não tem uma qualidade bacana. Um balcão abundante, uma mesa abundante, faz com que o cliente pense que aquilo é fresco, que tá todo mundo consumindo, que vale a pena. A pergunta é, você tem medo de perder ou de vender? O medo da perda faz com que a venda não aconteça. O que eu costumo dizer em alguns casos é o seguinte, vamos fazer parcerias com os fornecedores. E digo o seguinte, olha, eu quero no dia X montar uma mesa especial e eu quero colocar abundância de produtos nela. Mas eu não sei a reação do meu cliente. Você me apoia nas trocas, caso não venda tudo que eu acreditei que possa ser vendido? E parcerias como essa vai te dar coragem de realmente expor. E quando você expor, a venda acontece. Então, aquele velho paradigma. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, cuidado na exposição. Cuidado com os produtos lá no fundo do expositor. Vai fazer o checklist, mas tem 2 tímidos, está lá no fundo, escondido atrás de outro produto. Produtos que estão expostos com embalagem que não valorizam. Já cheguei a visitar clientes que tinham um pão maravilhoso, um pão da fazenda, caseiro, bonito, exposto numa embalagem que não valorizava, uma embalagem opaca, feia. Não chamava atenção. Nós trocamos a embalagem num filme brilhante. De longe, aquele pão ganha vida. A iluminação na exposição faz com que os produtos ganhem vida e isso interfere diretamente no resultado da sua venda. Veja como está a sua exposição. Visite sua concorrência, entenda como é que está a exposição deles. Ele tem muito porque deve vender muito. Ou ele vende muito porque ele tem muito. Quinta dica, precificação. Os produtos precisam passar por uma comunicação clara de nome e preço. Às vezes tem produto no balcão e o cliente não sabe o nome, porque não tem o nome dele, não tem o preço. O que não tem preço não vende, o cliente tem vergonha de perguntar. Às vezes está no balcão do lado de outras pessoas, ele tem vergonha de perguntar quanto é aquilo. Se tem a etiqueta, com o nome, com o preço, ele ganha confiança. Me dá um desse, eu sei que eu posso pagar. Outra coisa, entender o LLI do produto. Lucro líquido individual de cada item. Nesse quadro abaixo, fizemos uma demonstração. Imagine que eu tenho 3 produtos, um com custo de R$1, um com custo de R$3 e um com custo de R$6. Todos são aplicados o mesmo markup. Essa margem é um markup, apenas para ilustrar.
No primeiro caso, o produto é vendido a 1,40, porque aplicamos um markup de 40%. No produto B, nós vamos vender a 4,20, porque aplicamos um markup de 40%. E no produto C, a 8,40. Aí o que acontece? O produto C não tem tanta venda. E nós achamos que, não, mas a minha margem saudável é 40%. Cuidado com o percentual. O percentual é muito subjetivo. Percentual, o percentual precisa ser entendido de quanto é o valor. Eu digo aqui o seguinte, a margem boa é aquela que passa pelo PDV. Não adianta você ter um produto lá com 50%, 60% de margem, se ele não vende. Você só tem essa margem quando ele passa pelo caixa. Se não passar, você não tem nada. Então veja bem, qual é o lucro líquido individual do produto A? 40 centavos. A cada um produto vendido, eu ganho 40 centavos. Qual é o lucro líquido de um produto B? 1,20. E o lucro líquido do produto C? 2,40. Então, veja bem, se neste caso, um produto que está sendo vendido a 8,40, se eu vendo ele a 7,99, por exemplo, a minha margem é menor. Mesmo assim, mesmo eu tirando aqui os 40 centavos, para arredondar para 7,99, tirando 41 centavos, mesmo assim, o lucro líquido individual dele é maior do que qualquer outro produto. Então, não se iludam com a margem. O que paga suas contas é o lucro que cada produto gera em sua venda. Isso é importante, porque nós temos produto... esse produto é caro, ele não vende. É claro que ele não vende, o preço dele não é atrativo. Ganhe menos, mas venda mais. Aplique o LLI e entenda quanto de lucro cada produto pode gerar. Tem produto que ele assusta pelo preço do quilo. Então, acontece muito. Você põe um produto lá, tantos reais o quilo, o cliente assusta, nossa, mas é tudo isso. Porém, se você fracionar e colocar em bandejas pequenas, uma porção daquele produto, algumas pequenas porções daquele produto, que dê aí 200 gramas, 250 gramas, o preço passa a ser acessível. Porque se você pegou o valor total, montante do quilo, e dividiu isso em 4 para vender 250 gramas, por exemplo. Cabe no bolso do cliente. O quilo pode ser até caro, mas um pedacinho cabe, dá para ele levar. Em alguns casos, a gente expõe preço a cada 100 gramas. Divide o preço do quilo em 10. Quanto custa esse produto? Cada 100 gramas dele custa tanto. Passa a ser acessível, o cliente entende, é mais tangível para ele. Então a precificação não quer dizer que você tem que ser mais barato que o seu concorrente. Você tem que comunicar isso de uma forma melhor. Comunicar de uma forma mais inteligente, que seja atrativo para o seu cliente. Sexta dica, ofertas e campanhas. Nós podemos ter um mix maravilhoso, preço bom, mas se eu não pensar em fazer ofertas e campanhas, é como se aquele setor da minha loja ficasse morto, não cria desejo de consumo. As ofertas trazem movimentação. Quando você oferta um produto, tem cliente que nunca comprou, mas por estar na oferta, por estar sendo incentivado, ele passa a consumir. E esse produto entra no hábito de consumo daquele cliente. Então, por exemplo, semana específica de um produto. Tem lugares que faz semana do sonho, semana do donuts, semana de tal coisa. Naquela semana o produto vai estar mais barato e a abundância dele de exposição é maior. O cliente que está passando por perto, peraí, eu nunca comprei esse produto. Eu vou levar para minha família para experimentar, está na promoção, está barato. A partir desse momento ele consome, gosta e esse produto passa a entrar no hall de itens que ele aprecia. Na próxima vez que ele vier para a loja, esse produto pode não estar na promoção, mas ele vai continuar vendendo. Tem gente que não faz oferta porque não abre mão da margem, mas não pensa naquilo que pode trazer de benefício quando você oferta algo, vende algo barato. Ainda que você troque, mas você conquista o cliente e ganha giro, ganha fidelidade no consumo. Alguns lugares trazem clientes com pão francês barato. É comum em alguns supermercados fazer o dia da padaria. Alguns chamam dia café com leite, dia tal. É uma quarta-feira, é uma terça-feira, uma quinta-feira, enfim, que é um dia que o pão é vendido mais barato. Nesse dia, o número de clientes na padaria é muito maior. Nós temos que aproveitar esse dia que tem cliente na padaria para oferecer outros itens. Quer fazer uma oferta
de um determinado produto, fazer uma exposição bacana, quer montar uma mesa, fazer um bolo de mesa para fatiar ali conforme o gosto do cliente, quer mostrar um novo produto, faça isso no dia que tem cliente na loja. E o melhor dia é o dia que o cliente vem motivado pelo preço do pão francês, que é o produto mais consumido da padaria. É importante falar das fornadas na rádio interna. Então, o produto que ele acaba de sair do forno, pessoal, não tem como resistir. Só que o cliente às vezes nem sabe que produto é aquele. A loja está cheia, saiu uma fornada, tem que ser falado no microfone ou na rádio interna. Acabou de sair, venha experimentar. Agora, na maioria das vezes, os clientes que fazem isso não dá tempo de expor o produto no balcão. Os clientes que estão ali vão e levam tudo. Agora, não faz isso. O produto vai para o balcão, daqui meia hora já não é mais o mesmo produto, daqui uma hora já não é mais o mesmo produto, no final do dia já não tem a mesma qualidade. E aí a venda não acontece. Outra dica importante, espaço para consumo. Em algumas padarias, não existe esse espaço. O cliente tem que pegar o produto e sair. Quando você tem uma padaria, principalmente dentro do supermercado, e você tem lá 3 mesinhas, ainda que sejam aquelas que não tem cadeira, aquele balcão que se consome em pé. Para o cliente pegar um produto daquele e consumir naquele momento, você ganha a chance de que ele entenda que produto é aquele e passe a fazer parte da sua lista de consumo. Se ele levar para casa, talvez ele pense 2 vezes. Mas se ele comprar uma unidade e consumir ali mesmo, é uma venda por impulso. É uma venda que você apresenta para o cliente um produto novo, um produto diferente. Pensem nisso, vale muito a pena ter espaço de consumo dentro da sua padaria. E a 7ª dica é atendimento. Pessoal, atendimento não é apenas cordialidade. Isso é o básico para um atendimento. O atendimento de fato é quando quem está atendendo o cliente está vendendo a ele algo que ele gostaria de ter, algo que ele precisa ter. Também não é vender por persuasão, por convencer o cliente. Talvez ele até compre, mas aborrecido ele compra uma vez só e não volta mais. Porque ele foi constrangido, ele foi persuadido a levar alguma coisa. Vender é entender o que o cliente precisa e oferecer para ele o melhor preço, o melhor benefício, o melhor sabor, a melhor variedade. Isso é uma venda bacana. E nós podemos fazer isso de uma forma direcionada. Então, quem vende, quem atende, quem oferece, tem que ter meta de ticket médio para oferecer os itens que compõem um ticket médio. Não adianta eu oferecer aleatoriamente um produto que não vai me ajudar no ticket médio ou não vai me ajudar na margem. Porque vender oferta é fácil, a oferta vai vender por si só. Mas quando eu tenho meta de margem, eu vou começar a oferecer produtos que me agregam, que têm valor agregado bom, que têm uma margem saudável. Transparência é muito melhor do que persuasão. Tem que ser transparente, amigo, falar do que é de fato o produto, para que o cliente se sinta em casa e não persuadido. Um cliente que leva pão, alguma coisa vai ser colocado dentro do pão. E muitas vezes isso passa despercebido. O cliente leva o pão e ninguém oferece nada para compor essa venda. Ninguém oferece um frios, algum item dos frios. Ninguém oferece um produto para que agregue venda. Tudo isso interfere no ticket médio. Então, invista no atendimento. Tem cursos muito bons que falam sobre atendimento. Invistam. O atendente que é um bom vendedor é o atendente que conhece os seus produtos. Ele passa desejo de consumo. Quando você pergunta para ele, o fato dele explicar daquele produto te dá desejo de consumir. E isso é um bom atendimento. Repito, direcionado, com metas, com estatísticas, com um índice onde você pode medir o resultado das suas vendas. Espero que tenha agregado essas 7 dicas para aumento da venda da sua padaria. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós vamos até você, fazemos uma análise de como está a sua situação e te damos dicas para que você melhore o resultado e o desempenho do teu negócio. Obrigado.